O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, os chefes zombavam de Jesus, dizendo: a outros ele salvou. Salve-se a si mesmo, se de fato é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados também caçoavam dele. Aproximavam-se, ofereciam-lhe vinagre e diziam: se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Acima dele havia um letreiro: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados o insultava, dizendo: tu não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro o repreendeu, dizendo: nem sequer temes a Deus, tu que sofres a mesma condenação. Para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos. Mas ele não fez nada de mal. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reinado. Jesus lhe respondeu: em verdade eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, nessa solenidade de Cristo, Rei do Universo, onde também hoje temos a alegria de ter conosco o coral do Centro Anchieta, solenizando a nossa liturgia, a Igreja nos convida a escutar com atenção e perceber o sentido de cada uma das leituras que nós escutamos. A primeira é o momento do reinado de Davi. Davi, um rei escolhido por Deus, não como Saul, que tinha sido escolhido por Samuel por critérios humanos, o critério da altura, porque Saul era muito alto. E Davi começa a reinar no reino do sul, em Judá, mas todas as outras tribos de Israel ficavam ao norte. E essa breve leitura que a gente escutou é justamente o momento em que todas as demais tribos reconhecem a Davi como rei. E diz: vem, reina também sobre nós. Aquele momento em que não foi preciso fazer guerras, não foi pela violência que Davi conquistou os reinos do norte, foi porque todos eles reconheceram que ele realmente era aquele escolhido por Deus para reinar sobre eles. E assim Davi se torna a figura que antecipa aquilo que mais tarde o seu descendente, Jesus, vai realizar no mundo inteiro. Na segunda leitura, na carta aos Coríntios, carta aos Colossenses, São Paulo faz uma grande oração de ação de graças, lembrando da obra salvadora de Cristo. Ele que nos libertou do poder das trevas e nos levou para o reino onde nós temos a redenção, o perdão dos pecados. Mostra como Jesus é o centro de toda a criação e o Senhor da história.
Depois, finalmente, no Evangelho, a gente escutou essa cena que tanto nos desconcerta. Alguém poderia pensar: como é possível numa festa litúrgica em que se proclama Cristo Rei, que se dá a Ele toda a glória, se atribui a Ele todo o poder, toda a majestade, a Igreja nos faça escutar justamente o momento da maior humilhação, onde Cristo é ridicularizado pelos poderes desse mundo, os guardas, representando o poder civil, o poder político, os chefes de Israel, representando o poder religioso, e todos os demais, porque a Igreja nos faz escutar justamente essa passagem. E aqui é onde a gente começa a entender que o reino de Cristo é algo muito diferente da maneira como a gente concebe os reinos do mundo. Aqui é onde a gente começa a entender que Cristo é rei de uma forma muito diferente que os reis do mundo. Os reis, os poderosos desse mundo, sempre, de uma forma ou de outra, usam da violência para se afirmar e sempre procuram tirar algo dos seus súditos para terem acumulada a maior força e o maior poder. Jesus é rei justamente seguindo o caminho contrário. Ele vai até o recanto mais obscuro do reino da morte e do nosso desespero, da nossa solidão, da nossa humilhação, para que nenhum ser humano no mundo diga: eu sofro sozinho, isso que eu sofro ninguém sofreu. Então ali Jesus foi ao teu lado, foi te buscar, foi te procurar no lugar de maior solidão, de maior obscuridade, e é dali que Ele te resgata e que te reconcilia com Deus. Os reinos do mundo, escandalizados com a inscrição no alto da cruz, que proclamava Jesus Nazareno, Rei dos Judeus, começavam a exigir de Cristo aquilo que se exige de todos os poderosos: desce da cruz. Não podemos suportar essa tua humilhação, não podemos suportar esse teu fracasso, essa tua derrota, desce daí. Seja como os reis que nós conhecemos, cheios de glória, de poder, esmagando os inimigos. Mas ali justamente é isso que Cristo está fazendo. Ele está no momento de maior glória. Por quê? Porque se a glória é o conhecimento amplo de um bem, ali fica conhecido no mundo inteiro o maior bem que foi feito a nós, a nossa salvação, o envio do Filho de Deus para nos salvar, para nos redimir, para nos arrancar do império do mal e da morte. E ali onde esse rei esmaga o nosso maior inimigo, demônio, que introduz na história humana o pecado, a rebelião, a ruptura contra Deus, e fazendo isso o homem rompido com Deus, que é a fonte da vida, experimenta a morte e se torna um ser projetado para a morte.
um ser que passa toda a sua existência fugindo da morte inevitável e foge da morte pisoteando os seus semelhantes, acumulando, guardando, se tornando escravo do egoísmo e de todas as paixões que levam o ser humano à autoafirmação e a tratar o seu semelhante como meio, como coisa, como objeto. Então, é justamente esse princípio do pecado, essa raiz do mal que é esmagada na cruz, esmagada por meio desse ato de amor livre, pelo qual Cristo desce até o fundo da nossa morte, para nos arrancar de lá e nos levar ao reino da vida. E é por isso, irmãos e irmãs, que Cristo é nosso Rei, e é por isso que nós, já pertencendo ao novo mundo, à nova criação, ao novo céu, à nova terra, ainda permanecemos nesse mundo velho. Porque, por acaso, esse mundo velho marcado pelo pecado pode se tornar um reino de Deus, o paraíso na terra? Isso é impossível. Mas, nos mantendo no meio desse mundo regido pelo mal, pela morte, nós damos testemunho de uma vida que venceu a morte, que superou a morte e que se manifesta justamente por esse amor que se dá até o fim, que não tem medo da morte, que entrega a vida livremente, como Jesus explicou aos seus apóstolos na última ceia, onde ele antecipa o seu sacrifício: ninguém tira a minha vida, eu a entrego livremente. Essa frase é a frase que resume a vida de Cristo e resume a vida de todos os seus santos. E somos chamados também na nossa vida a que essa frase também seja um resumo da nossa existência. Por isso, irmãos e irmãs, nós nesse mundo não temos nenhuma esperança de um triunfo temporal, mundano da Igreja. Como explica o Catecismo da Igreja Católica, o final dos tempos não é marcado por um triunfo terreno da Igreja, mas é marcado por esse testemunho da força salvadora de Cristo, que vence o mundo. Nós sabemos, irmãos e irmãs, que o mundo vai tirar e arrancar sem dó nem piedade da Igreja tudo aquilo que pertence a ele: as riquezas, a honra, a glória, o poder, a influência. Fazendo isso, o mundo só vai conseguir uma coisa: deixar a Igreja mais forte, mais bela, mais viva no seu testemunho de qual é o verdadeiro reino. Por isso, irmãos e irmãs, não tenhamos medo de dar o nosso testemunho, mesmo quando nós, junto com Cristo, sejamos ridicularizados por esse mundo. Essa é a nossa glória, é ali que nós manifestamos: eu sou testemunha de uma vida que nenhuma morte pode arrancar. Vamos pedir a Cristo nessa Eucaristia a força, a fortaleza para viver na verdade, dando testemunho desse reino que foi inaugurado por Cristo no seu mistério pascal, na sua paixão, morte e ressurreição, e do qual nós já, no meio desse mundo, somos cidadãos, vivendo já como ressuscitados na alegria do Espírito Santo, na paz, na fortaleza, na verdade, dando testemunho
desse reino que não terá fim, que veio para ficar e vai reinar por todos os séculos dos séculos.